Fala galera, que é o Arthur. Hoje estamos aqui para reagir a mais um vídeo Gigantossauro vs Spino, o Coleção de Dinossauros de novo aqui no canal. Aqui ó, eu Coleção de Dinossauros. Então vamos lá, sem enrolação, 23 minutos, vamos embora. Oi, meu nome é Patrick, eu Eu coleciono vou dar uma dinossauros e hoje a aceleradinha gente só tem mais um Mortal Kombat Jurássico Espinossauro contra Giganotossauro. porque eu vou dar uma acelerada, porque provavelmente como eu vou falar em cima, vai dar muito trabalho. Ficar um vídeo muito longo, então Fala colecionador, fala colecionadora, já sabe, faz as paradinhas certo. aqui, mas principalmente deixa aquele Pera comentário aí. bacana e compartilha o vídeo nas redes sociais, isso me ajuda muito e o seu comentário pode virar um vídeo futuro aqui do canal. O vídeo de hoje é uma sugestão do Pedro Henrique, Pera um aí, membro aqui do que? canal, que faz parte do grupo dos Opa! membros lá no WhatsApp. Ah, a propósito, eu comentei isso aqui porque eu vi ele no final da estreia. Só que como eu não vi, eu pensei, vou fazer Mas foi bem no final mesmo, cara. Foi bem no final mesmo. Eu vou fazer um react, né? Como eu sei fazer reacts do Eu Conheço um Dinossauro, vou fazer agora. Então, ele realmente. Tanto que até um montão de gente respondeu aqui, ó. Dizendo que era do Cape Exploitation, dizendo que era o mesmo indivíduo. Continua sendo o mesmo indivíduo, só ficou velho, mais maior e mais experiente. Mais rápido, mais forte do que o Jurassic, blá 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 blá. Sim, cara, eu sei que é o mesmo indivíduo, mas o Cape Exploitation tá muito mais forte. Eu perguntei qual que era. O único que me respondeu foi esse carinha aqui. O único que me respondeu foi Eldolger. O restante, tudo começou a falar desse cara aqui. Esqueceu que existe, né? Então vamos lá. Um grupo exclusivo de quem assina que eu seja membro, se você quiser participar tem que fazer a Tá, vou. assinatura. Agradeço ao Pedro. Pronto. Eu vou voltar no normal, Eu vai. separei vários pontos aqui Vamos para ver. dar vários quesitos, Eu vou melhor ter que dizendo, reassistir um que são filme, cara. Eu tô até características vendo, que vou ter que reassistir permitem um dois meio que filmes. vencer o outro numa batalha e eu vou dar um ponto para cada característica que o outro tem melhor, né? Por exemplo, tamanho. Vamos começar por aqui. Tamanho. Quem é maior? Giga ou Spino? Eu fiz um Dependendo da versão, como eu disse. Eu perguntei que era, disseram que era aquele texto. É. vídeo aqui no canal mostrando que o Giganotosaurus não é o maior carnívoro da franquia. E Ó, 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 ó. Pera aí. Vou printar esse momento, cara. Vou printar, pera aí. Deixa eu printar aqui. Pronto. Vou printar aqui, ó. E postar lá na aba comunidade. Mas eu não vou deixar assim. Pronto, tá aí, ó. Agora tem um argumento. Caso alguém queira falar que o Spino é maior que o Giganotossauro. E eu andei um pouquinho sem querer, tá? É porque F12 é pra tirar aqui o meu troço aqui, que é o colocar no corte, aí aconteceu que eu fiz isso, certo? 6 Vamos metros lá. e 40 de comprimento em acampamento jurássico. Então ele é Não, bem mas ele é muito maior. Não é nem pouco, cara, ele é muito maior. Olha isso, cara, não tem o que fazer, ele é muito maior. maior, né? Então, no quesito tamanho Ele é maior até em bruto, comprimento, né? cara. Questão de comprimento, altura e peso, o Espino sai na frente do Giga, né? Então, um ponto pro Espino. Então, vai ser assim que a gente vai O melhor é que ele aponta aqui, mas o espino tá do outro lado. fazer esse cálculo, né? E depois a gente soma os pontos de cada um. O próximo É impressão minha, esse bicho parece que só tem dois dedos. ponto é mordida, né? Quem tem a mordida mais Óbvio, forte. não tem o que fazer, Geralmente cara. a mordida, a força da mordida depende de quantia de músculos que você consegue ter desenvolvidos, né, para fazer uma pressão grande Sim, na hora de fechar a eu não boca. sabia disso. E o espino tem um crânio fino, comprido, né, menos O problema é que ele tá considerando a vida real. E a gente sabe que o espinossauro da vida real não tem nada a ver com o espinossauro de Jurassic Park. Então, talvez. Já imagina, o Colin Trevorrow confirma que o espinossauro tem a mordíbula mais forte que um Tiranossauro Rex. Tipo, tendo 700 quilogramas, porque eu lembro que eu vi que a Rex tinha 600 quilogramas de força. forte, provavelmente, do que o do Giga, e É, com porque era, pra, menos área de ancoragem de músculos. era Ou feito pra seja, pescar, a gente cara. sempre fala do T-Rex, que ele é o que tem a mordida mais forte, porque ele tem grandes músculos né, na mandíbula, no pescoço e Vitamin tal. O Espino Imagina é muito diferente do Imaginatio. T-Rex, em comparação com o Giga, que é um pouco mais parecido. Então o Giga provavelmente teria mais músculos para morder mais forte, e o crânio dele mais robusto, mais largo, mais alto, também talvez aguentaria mais essa tensão da mordida. Então o Espino, galera, eu acho que teria uma mordida mais fraca. E também uma desvantagem seria os dentes dele, que são cônicos, pontudos, né? Parece um Como eu cone disse, ele assim. tá levando em conta o da vida real. E como a gente viu, o espinossauro de Jurassic Park prefere muito mais caçar. Porque ele não. Provavelmente ele não comeu nada além de humanos no filme inteiro.
Ele deve ter comido um pouquinho a carcaça do Bull, provavelmente. Ele não deve ter nem comido aquela carcaça de Parasauro. Ele deve ter comido só o Bull e deve metido o pé depois. Só que uma coisa que eu tô vendo nesse é que ele não especifica em que versão ele tá usando. E isso é um problema. Ele devia dizer logo no início que ele estava utilizando a versão de Campus Footage, porque isso é meio confuso. Que vai que ele fala depois que ele só usa, sei lá, algum argumento só de Campus Footage. E sem muitas serrilhas muito marcadas, né? Então ele não seria um dente Como eu para disse, ele tá cortar usando carne, mas é mais. para segurar alguma coisa. Você morder um peixe escorregadio e prender ele na Se boca. bem que faz sentido, porque ele Enquanto que os segurava dentes do o Giga pescoço são do. tipo facas serrilhadas, né? Recurvadas para trás, O problema é finas vistas de que. frente, mas de lado O. largos, assim, né? Então O problema é que o Giga também segurou a Rex, então os dois poderiam servir para a mesma função. Então não tem como afirmar que os dentes desse espinossauro, do Jurassic Park 3, são mais parecidos com o da vida real, certo? Sendo que eu ouvi uma teoria dele dizendo que ele não, ele poderia ser o mais puro, entre aspas, porque ele poderia ser literalmente feito de qualquer jeito, quando eu digo qualquer jeito, sem DNA auxiliar, como de um sapo, uma rã. E isso poderia deixar ele mais longe, ele poderia virar uma coisa mais esquisita do que a realidade, poderia ser mais parecido com um predador mesmo e não com um piscívoro. Então provavelmente os dentes poderiam ser iguais, é uma teoria minha. Então, mas eu não feitos posso afirmar nada. perfeitamente para cortar a carne. Somando mordida mais forte com dente, tipo uma Só faca que eu não contra. sei se ele tá. Se essas réplicas são do filme ou da vida real, porque eu já vi umas réplicas da vida real, só que eu nunca vi de, da ficção. Mas eu não faço a menor ideia. E peraí, agora que eu notei que esse espinossauro tem uns chifrezinhos aqui similares a um halo, cara. A mordida fraca do espino e um dente menos afiado, digamos assim, eu dou. Não, mas ó, julgando pela imagem, dá pra perceber que os dentes são bem parecidos, cara. Parece que os dentes do espinossauro são um pouquinho mais afiados ou pontiagudo, parece que são mais umas navalhas, assim. Os do Giga também, então eu acho que esse quesito realmente parece, cara. Só analisando essas imagens aqui dá pra ver um pouquinho. A vitória no quesito mordida pro Giga. Então Óbvio, não fica tem o que 1 a fazer 1 a não. nossa batalha. Patrick Editor aqui na área, galera, de Ah, pera novo. aí. Tô pausando essa edição aqui só pra fazer uma observação aqui sobre o dente do Giga. Assistindo o Jurassic World Domínio aqui, né, enquanto eu editava o vídeo, eu tava vendo uns trechos aqui, eu percebi isso, olha só. Tá escuro, mas dá pra ver aqui, né. O Giga, ele aparece no filme aqui com os dentes que Sim. parece mais de crocodilo mesmo, cara. E realmente essa dentição dele aqui no filme não condiz com o Giganotossauro da vida real. Que Pronto, eu tem disse dentes de exatamente o que faca. eu disse. Então, não dá pra dizer que o do filme também tem essa Como eu disse, foi exatamente o que eu acabei de falar. característica de ter dentes em forma de faca, porque tá muito grosso o dente dele e parece bem mesmo os dentes da Indominus, os dentes de um crocodilão mesmo, similar ao que É, seria o do espino, né? A questão é, mesmo se ele tivesse dentes iguais ao uhum. formato do espino, a mordida ainda assim é mais forte, ele ainda Sério? acaba merecendo o ponto porque o dente empata e a mordida ele ganha. Então de volta pro vídeo, galera. Então, teoricamente, ficaria os dois requisitos. Ficaria a força de mandíbula iria pro Giga, só que ia ficar 2 a um. Porque como os dentes são supostamente parecidos, né? Com o Giga tem um similar a um jacaré, um crocodilo, similar ao espinossauro. Então, esse requisito ficaria então 2 a um, se levarmos em conta que os dois são uma coisa separada, porque não pode empatar força de mandíbula. Partindo pra defesa, galera. A Ó, defesa é um Filmoura, quesito meio tem complicado que me porque eu tô patrocinar pra eu te partindo aí aparecer da aqui. minha análise apenas visual. O que Pera um aí. bicho tem que proporciona uma maior defesa pra ele? Geralmente, nos bichos herbívoros, é comum a gente dizer placas, espinhos, couraça de osso, né, dos anquilossauros, É. por aí vai, né? Desses dois dinos, o que tem mais dessas características é o Giga, porque ele tem couraça meio grossa, tipo crocodilão, assim, nas costas, né, tipo umas osteodermas maiores, espinhos nas Certo. costas, na cauda e tudo mais. E o espino não, né? O espino tem umas costas lisas, tem a vela, né, e tal. Lisas, como assim lisas? Quer dizer que isso aqui não é pontiagudo? É, não é pontiagudo a ponto, ai meu Deus, eu vou me espetar nisso aqui. Mas uma pele dura não significa que é uma pele, como ele disse, que parece crocodilo. Porque, sendo bem sério, a pele dele até que lembra um pouquinho um crocodilo. É meio escamosa, então. E além disso, o espinossauro é bem parecido com um crocodilo. Então, realmente, eu acho que a defesa, a questão de pele
Não iria pro Giga. Ah, mas Arthur, ele resistiu à mandíbula da Rex e resistiu também àquelas garras lá. Bom, primeiramente falando, vamos levar em conta que estava de noite. Noite não dá pra ver muito bem nada. Segundo, a Rex tá velha. Você já tentou derrubar a sua avó? Tipo assim, derrubar. Eu derrubei a minha sem querer. Foi sem querer, beleza? Foi sem querer, com 7 anos de idade. A minha avó. Certo? Se eu não me engano, foi assim. Eu derrubei ela sem querer. Eu não lembro muito bem a história, mas eu lembro que eu derrubei ela sem querer. Então, ela não tem mais uma força em comparação à minha, né? Relativamente falando, ela não tem uma resistência maior que a minha. Então, provavelmente pode se aplicar a outras coisas, como quesito força. Então, resistência também. Então, a Rex provavelmente deve ser bem mais fraca atualmente do que o Bull. Né? Pode ser bem mais fraca que o Bull em questão de força de mandíbula. Então provavelmente não ia fazer um impacto tão grande na força de mandíbula em questão ao Giga, né? E outra coisa, eu lembrei, eu acho que isso eu tenho quase certeza que que o Espino ele não sangrou durante a batalha da selva. Então, em quesito pele dura também, ele leva em conta isso, tem que levar em conta isso. Ah, e aqui dá pra ver que parece que são realmente bem serrilhadas esses dentes. Não parecem da imagem, mas eu tô levando em conta que a imagem tem, certo? Então, e o Tere, ele é cego. Ele primeiro tinha que saber onde é que tava o Giga. Ele até erra um golpe. Ele erra um golpe quando tá brigando com o Giga. Então, quer dizer, quando o Giga tem lá a Rex de um canto e o Tere de outro, tá? Aí ele erra o golpe. Ele tenta acertar, mas erra. Por quê? Ele provavelmente não tacou muito forte. Ele não bateu forte. Porque, como deu pra ver, não tem nenhum animal perto do território dele. Provavelmente não tem nenhum. Ele só foi para aquela área porque o chip mandou. Então, ele provavelmente deve ter matado muito, como posso dizer, muito cervo. Tanto que quando o Owen e a Kyla estão lá, o Terry não tá lá mais, porque ou ele sentiu algum. Ou ele foi para outro canto para procurar alguma coisa para comer, porque lá é o território dele. Ele deve ter um território bem grande, cara. E aí o Giga e a Rex apareceram lá para pegar aquele cervo. Provavelmente deve ter sido atraído. E o Terry foi para algum canto aí, foi curtir com os parça. Então, ele provavelmente nunca nem deve ter encontrado o Giga direito. E o Giga até tem uma cicatriz de batalha. O Spino, pelo que eu me lembro daquela impressão dele lá no. Quando ele tem o telefone lá que tá tocando, ele não aparece com nenhuma cicatriz. Mas ele aparece sangrando pela mandíbula do Bull. Então. Mas é uma silhueta lisa em cima. Então, assim, se você vai morder o espino, não tem muito o que machucar a tua boca ali, né? E a couraça não é tão grossa. Do espino, ela tem ali umas escamas mais grossas nas costas, mas não é Sim. assim tão mais grossa que o Giga. O Giga aparenta ter um couro bem mais grosso que o espino, né? Pelo menos visualmente olhando assim. Embora o espino tenha sobrevivido a uma boa mordida de T-Rex no pescoço, o Giga também, né? Aguentou um monte de mordida da Rex durante. Mas como eu disse, a Rex é velha, o Bull é mais novo. Ele tem uma força maior que a Rex em questão de força de mandíbula. Sem levar em conta que o Spino sobreviveu a tiro, cara. Ele deve ter levado pelo menos uns 3 tiros naquela hora. E o Giga. A pele do Giga não conseguiu. Não conseguiu resistir mais ou menos aqueles choquezinhos. Claro que era uma região. Deixa eu apressar aqui, deixa ele só mostrar a imagem de novo, aí depois eu continuo. Durante a batalha final. Então eu acho que no quesito couraça, o Giga sai na vitória, porque além da couraça. Pronto. Ele não tem umas placas muito defensivas aqui, mas dá pra ver que a pele dele ainda mantém aquela peculiaridade resistente. O Espino, ele sobreviveu a tiros. O Giga ele se afastou com apenas um choquezinho e também uns golpes, que eu lembro. Mas, então, nessa região específica ele não é tão resistente assim. E outra coisa que não faz sentido é a Rex, levando em conta que a Rex é mais forte, tem uma força de mandíbula mais forte que a do Bull, ela teoricamente deveria fazer um estrago naquela região, nessa região específica aqui, já que ela é mais frágil, devia fazer um estrago, porque um choque em comparação a uma força de mandíbula de um Tiranossauro Rex, você quer comparar isso, cara? Hein? Eu tô falando não do Patrick. Patrick, beleza, fica aí de boa. Eu tô falando aqui, tô falando comentários.
Mas aí eu fico com raiva quem compara a mandíbula da Rex, tendo acertado a parte mais frágil do crânio do Gigantossauro, mas esquecer completamente que ele se afastou com um choque, cara. Um choquezinho. Um choque, cara, que literalmente fez um baita de um estrago pelo do Raptor, cara. A raça mais grossa que o Espino, ele tem espinhos, né? Coisa que o Espino não tem. Então aí a gente tem uma virada na pontuação, né? O Giga ganhando de 2-1 do Espino. Levando em conta o que eu disse, que ele deveria ter separado dentes e força de mandíbula, tá 2-2. Mas daí a gente chega no quesito braços e outros Aí membros, não né? tem o que Como fazer, as cara, pernas e a braço. cauda dos dois terópodes não tem muita diferença de um para outro, Não eles tem dois muito têm não. pernas mais ou menos do mesmo tamanho, do mesmo estilo, e os dois têm também cauda meio parecida. Talvez a do Giga seja Outra coisa, como ele tá levando em conta que é impossível, eu duvido que o Giga consiga alcançar essas áreas aqui, mais ou menos. Essas áreas aqui. Porque provavelmente, como a gente. Eu lembro claramente do Espino batalhando a grandona, né? A comilona. E ele ergue muito a região do pescoço. Tanto até quando corre, ele levanta essa região aqui, ó. Eu tô usando o Giga aqui. Ele levanta mais ou menos essa região aqui, se eu não me engano. Ele ergue um pouquinho essa aqui. Então provavelmente deveria ser mais difícil do Giga conseguir acertar ele. Aí ele só precisa acertar. Olha o tamanho do. Meu Deus do céu. Cara, acho que o tamanho da mão dele é do tamanho dos braços do Giga. um pouco diferente, que tem alguns espinhos a mais ali, mas ele não demonstrou assim usar aqueles espinhos da cauda como uma arma potente e E tal, esses como um espinhos não são tão estegossauro maiores que os usaria. do Então as caudas eu espino. não acho que tem muita diferença de um para o outro, fica É. só a disputa nos braços. E os braços do Giga, Ele convenhamos, nem embora sejam usa. maior que o de um T-Rex, são meio magrelos e, né, Ele feinhos nem ali no usa. Jurássico Domínio. Você pode ver que o braço dele é meio magrelo, ele tem 3 dedos na mão, né, uma mão melhor do que o T-Rex para agarrar, mas os 3 garras dele são relativamente pequenas comparadas com as garras É. gigantes do Spinosaurus. É que nem aquele meme que eu vi que é o Rex, ele não consegue nem alcançar o próprio braço aqui. Não consegue nem alcançar aqui, ó. Ele não consegue alcançar essa região, ele não consegue escovar os dentes, né? Esse carinha consegue até limpar os dentes com o dedo, cara. Sem contar que ele nem usa esses braços. Só lembro que ele ataca Rex com tapa. Com mordida, quer dizer. E também o tamanho do braço do espinossauro é bem maior. Tá, Óbvio. bem maior, não vou dizer, mas um Não, é pouco bem maior, maior, não tem o que pelo fazer não. menos. E É bem principalmente maior. os braços do Espino são mais grossos, aparentemente. Ele demonstrou ter muita habilidade com esses braços, dando patada na cara do T-Rex, né? Ele usou os braços para girar aquele avião no chão, rasgar o avião Ele e tal. sabe usar Usava esses pra braços. mexer no barco lá na hora de atacar o barco, puxar a gaiola e tal. Então, assim, as mãos do Espino são super úteis e super hábeis. Ele é dizendo, versátil. Né? Pra atacar as presas e manipular objetos. Uf! Enquanto que o Giga não usa tanto os braços. Então o Espino ganha o ponto empatando o jogo aqui. Aí a gente vai analisar a habilidade especial, né? A habilidade especial seria uma coisa extra que fora do que normalmente os bichos têm, né? E não consigo Não tem o que pensar em fazer, nada, cara. Vai né? pro Espino. Talvez o Espino tenha uma habilidade especial extra de natação, que sai aí um pontinho na frente pra ele, que o Giga não demonstrou ter, embora ele talvez nade e não nade tão... Ó, provavelmente ele nada, mas como ele é um caçador, o Espino ele nada com maestria. Põe um. É que nem colocar um leão num lago. No rio Nilo. Crocodilo deslacera ele sem contar os hipopótamos. bem quanto o Espino, mas fora isso, nenhum dos dois tem outra habilidade muito especial, né? Pelo menos eu não lembro. O Giga não demonstrou ter veneno, não tem capacidade de camuflagem. Graças a Deus, né? Né? Imagina um giga venenoso. Ia ser uma coisa muito, muito forçada. E muito ruim. Porque como é que ele usa esse veneno? Ele come a presa inteira, cara. Ele come a presa praticamente inteira. Ele arranca, ele agarra, né, a porra. Caraca, eu me lembrei da força de mandíbula do Speed de Crepuscute que ele conseguiu atordoar, né? Ele quase matou a Comilona com sufocamento, né, não? Realização especial, alguma coisa assim, a gente não viu pelo menos, né? Então, a habilidade especial dá pra gente dar essa vitória aí pro Espino, que vira o jogo de novo. Agora tá 3 pro Espino, Caraca. 2 pro Giga. E aí a gente vai pra habilidade aqui de intimidação, que é complicado também, porque intimidação Ninguém é uma coisa que é intimidei. meio subjetivo pra muitas pessoas, mas no meu ponto de vista é aquela habilidade de assustar o rival sem de fato precisar brigar. Então, vamos pensar assim. O Bull não se assustou com um Giga. Quer dizer, com um Espino. Nenhum daqueles dinossauros que apareceram no Cape Footage se assustaram com o Espino. O Tele não se assustou com o Espino.
Não, meu Deus, é com Giga, cara. Eu tô confundindo os dois já. Normalmente você confunde com o Tiranossauro, não com o Espinossauro. E o Giga não intimidou a Rex. Tanto que antes dela ir embora, né? Abandonar o cervo, eles até brigam, cara. Ele não intimida. Então é um requisito que não faz nada, cara. Os dois é intimidador pra caracas. Põe, sei lá. Os dois perdem um humano pra ver o que acontece. O Giga tem isso no sentido que ele tem aquela couraça com espinhos bem arrepiados, assim, né? Que dá uma Mas aparência não de ser até intimidou nem a maior do que Rex, ele cara. realmente é. E dá uma aparência de ser difícil de morder, né? Porque aqueles espinhos meio que dizem assim, ó, se você me morder, você vai se furar tudo aí na Mas, cara, ele tá cheio de cicatrizes. Se por exemplo, o Spino visse que ele tem cicatrizes, ele pensaria: se tem cicatrizes, dá pra matar. na boca, né? Melhor não me morder. Então ele já tem esse quesito de intimidação junto com a boca, né? Com um monte de dentes enormes e rugido, né? E tal, que ele consegue dar, né? E ele tem um Peraí. Alguém me lembra rapidinho se a Rex mordeu essa região aqui do Giga? Porque se tiver, só ele manter um Fatality aqui, como ele. Peraí, a habilidade especial seria considerada quebrar pescoços? Pensem comigo, né? porte, É assim, uma habilidade bem bombadão, né? especial. Então ele tem um ar, assim, de intimidador. Mas o espino também tem, né? O espino tem o tamanho a seu favor. A vela, que ajuda a aumentar a Essa é silhueta a dele, cena dando mais um ar de ser intimidadora de maior do que ele todas. realmente é também. E os braços dele, com as garras grandes, também são potentes armas que ele Uhum. pode, né, mostrar. Cara, às vezes eu percebo umas coisas nessas imagens que é assim, esse dedo aqui, eu não sei se ele tá mais pra frente da câmera, mas ele parece um dedo de Baryonyx. É o Baryonyx. Lembra que o Baryonyx tem uma garra gigantesca? Então, aqui ó, vocês podem De ver. cara pro rival ali e mostrar que ele também não tá pra brincadeira. Então eu coloquei empatado aqui, né? Então o Empatado, cara, não Espino tem o que fazer continua não. na frente com 4-3, né? Se eu não tô errando as contas aqui, porque na questão de intimidação, os dois são bastante intimidadores, eu acho que nenhum dos dois perderia, né? O Giga conseguiu assustar a Rex, né, pra tomar aquele servo Não, aí ó, é exatamente essa cena que eu tava falando. Ela não se intimidou inicialmente, ela brigou com ele, certo? lá, aquele Aí ó, briga veado aí. que o Terezinha Mas não foi intimidação. Ah, aí, ó. Mas não foi intimidação pura. Teve troca de pancadaria. Como eu disse, não foi aquela intimidação que você olha e você não quer brigar com ele, não. Nem o valentão da escola. Certo? Você olha pra ele e pensa, não vou brigar com esse cara, não. Aqui não foi, aqui ela meteu pra cima mesmo. não tinha matado e ele foi bem sucedido. Só que ele pensou assim. Só que ela pensou assim, cara, e se eu morrer, né? E se eu morrer? Eu vou morrer por um cervo. E eu- Você morre por um cervo, cara. Meu Né? Deus. Enquanto que o Espino, talvez ele não tenha sido tão bem sucedido assustando o T-Rex do Jurassic Park 3, só porque o T-Rex era meio noiado, né? T-Rex é um bicho que Noiado. é complicado. Talvez ele fosse meio jovem. Complicado. É complicado. E a Rex, como ela. Não, pensem comigo. Ela aprendeu com o Jurassic World, cara. Meu Deus, a Rex é inteligente, cara. Caraca, eu sempre vi a Rex como um bicho burro, mas ela consegue aprender alguma coisa. Caraca! Exceto na batalha final. Meu Deus. Ela aprendeu que ela não pode simplesmente atacar qualquer coisa. Ó, se liga, lembra da batalha final de Jurassic World? Ela quase morreu. Se não fosse a Blue pra salvar ela, ela morreria. Aí, ela lembrou disso no momento que batalhou com o Giga. Que se vocês notarem aqui rapidinho, ó. Eles até fazem aqui um encontrão, né? Aquele encontrão que ela faz com a Indominus, se eu não tô enganado. Ela lembrou exatamente no momento e disse: ah, não, não tem Blue pra me salvar dessa vez, não, então eu vou meter o pé. Tanto que o Terry não tava nem lá, cara. Então não tinha o que fazer, não. Se o Terry tivesse lá, os três iam meter porradaria. Como vocês vivem falando por aí, né? Talvez ele fosse meio jovem. Eu não gosto dessa afirmação, mas ele poderia ser inexperiente e não entendeu, né? A Não. ameaça do Espino. Então, só para não dar o ponto. Enquanto a Rex, que tem experiência, entendeu que não valia se machucar por uma presa pequena quanto o veado. Eu tenho quase certeza que é um cervo, não um veado. Ah, mas aí depois eles brigam por simplesmente estarem no mesmo lugar enquanto tem uma floresta em chamas. E ela também não se. Ela tem uma experiência muito forte. Só que. Olha, eu tenho uma explicação pela qual o Boa não se intimidou com o Espino. Ele deve ter. Ele nunca deve ter entrado numa batalha, porque, vamos pensar assim, em quantas batalhas a Rex já brigou? Canonicamente, não estou falando do game que não é canônico.
nenhum dos games é considerado canônico. Acho que no mínimo o Jurassic World Blue, mas tirando isso, nenhum deles é canônico. O Jurassic Park The Game não é mais canônico. Uh, Jurassic, aquele jogo lá da Ilha Sorn não é mais canônico, certo? E então ela não se intimidou com a Indominus, ela foi pra cima. E olha que ela tava muito tempo. Pensa comigo, você tá preso em um cercado que você só come. Que você nem brigou direito com ninguém na ilha inteira. Você é o predador alfa. Aí aparece um Indominus Rex. O que você faz? Você corre, né? Né? Você tenta não brigar com ela. Aí ele foi lá e brigou. Aí a Rex ela aprendeu que nem sempre vale a pena brigar. Porque ela não tinha motivos para brigar com o Indominus. Ela não tinha nenhum motivo para brigar com o Indominus. Certo? O Bull, ele tinha. O Bull tinha uma carcaça perto. Ele podia pensar que, que o Spino queria roubar a carcaça dele. Aí o Bull nem brigava, ele provavelmente só caçava. Ele nunca encontrou alguém digno de brigar, como pra fazer uma batalha lendária, como diria o Tai Lung. Aí ele encontrou o Spino de primeiro, foi o primeiro oponente dele e quebrou o pescoço. Ponto direto pro Giga aqui, eu vou deixar um empate. E aí a gente tem 4-3 então. Aí o próximo ponto seria a fraqueza, né? O que é fraqueza? É alguma coisa, algum ponto fraco bem óbvio que o bicho possa ter. E o Giga, pra sorte dele, não tem muitos pontos fracos, assim, visuais. Até tem, cara. A parte de baixo. Se a parte de cima é dura, a parte de baixo não é. O Spino, ele não tem tantos, porque ele é bem ágil, cara. Sendo bem sincero, a agilidade desse cara é incrível, é impressionante, cara. Lembra da batalha contra o Bull, cara? Ele realmente mostrou uma agilidade imensa, sem contar da selva, cara. Mostrou uma agilidade muito forte. Tanto que a única vez, o único momento em que eles conseguiram vencer o Espinossauro foi pego de surpresa, cara. Quando ele foi pego de surpresa, não tinha o que fazer, não, cara. Ele nem sabia que tava brigando. Ele tava focando em pegar o Darius, né? Já que o touro ele podia sentir, né? Como o cara disse, os animais sentiam, estavam vendo o que tava acontecendo. O Espino não, ele tava olhando pro Darius, cara. Ele não sabia, ele literalmente acabou de. Pensa comigo, você tá sendo controlado, você tá olhando pra uma coisa. Aí do nada tu toma um tabefe do nada, você é solto do controle mental, você nem queria estar brigando, você queria estar no teu canto, na tua vida, literalmente vivendo. Aí tu é atacado do nada por dois Tiranossauros Rex. Você ia embora, cara. Você não quer brigar. Não faz sentido isso, entendeu? E o único ponto fraco mesmo foi ataque surpresa, cara. O único ponto fraco do Espino. E o único ponto fraco do Giga é ataque duplo. Né? Como a gente pode ver, ataque duplo é realmente uma complicação, né? É bem difícil. E o Giga tem realmente um ponto fraco. Ele não é muito ágil durante batalhas. Então, realmente, ele tem umas fraquezas bem. Visuais Você que contar você aqui possa embaixo. apontar e dizer lá o ponto fraco, qualquer Aqui embaixo. mordidinha ali. Ah, braço. Pensa comigo, ele vai se agonizar de dor, cara. Ele vai ficar agonizando de dor. Você pode arrancar o braço dele. Se liga, olha a estratégia. Olha o que o Spino poderia fazer. Como o Spino não é burro, né? Ele é menos inteligente que o Tiranossauro. Mas ele é inteligentaço numa batalha. Ele podia pensar assim, ó, seguinte, eu vou derrubar ele e vou arrancar a cabeça dele. Ou poderia, como ele poderia ser muito pesado, ele pensou assim, eu vou arrancar aqui, ó, vou arrancar o braço dele, aí vai ficar agonizando de dor, eu pego ele pelo pescoço e te jogo na piscina. Tá bom, era uma referência chave, mas aí ele pega ele pelo pescoço e faz o fatality. Ele tá ferrado. Mas o Espino tem a vela. A vela do Espino, ela é muito mais frágil. O problema é esse. O Spina é gigante. O Spina é gigante, cara. Eu vou até pegar aqui, ó. Pronto, cadê? Aqui, ó. Eu não vou voltar porque eu não sou nem trouxa. Tá, 9,38. O Spina é gigante, cara. Ele não consegue. Ele consegue. Ó, o Giga ele consegue acertar no mínimo até aqui, cara. Ele consegue acertar, provavelmente ele consegue alcançar até aqui. Essa é a linha limite. Porque ele não consegue levantar mais que isso. A cauda provavelmente deve impedir. Ele não vai conseguir. Sem contar que o Spino não ia deixar ele pegar essa vela, né? Ele não ia conseguir. Então, provavelmente ele não ia conseguir. A vela dele também é uma coisa bem difícil você conseguir alcançar ela. O Bull nem alcançou ela direito. O Bull empurrou ele.
O Boo ele nem focou na vela, né? Ele ficou mais pensando em bater nele, expulsar ele do território. Ele não queria tretar, ele queria comer, né? Ele tava comendo, estava se alimentando. Então, o ponto fraco dele, né, é a vela, mas o ponto fraco do Giga é a parte de baixo. Já que a pele é, como o Patrick disse, é dura, né? Aqui não é não, cara. Aqui não dá pra ver que realmente é umas escamas bem menos rígidas. E principalmente a cabeça. A cabeça é um ponto fraco realmente dele. E como julgando que o Patrick disse que não é um ponto fraco, não é um ponto fraco, né? Ele não tem um ponto fraco aparente, a cabeça dele, cara. A cabeça dele é frágil. Ele não tem a mesma resistência do que o corpo. Então é simplesmente fazer o que ele fez com o pescoço. Quer dizer, não foi ele que fez, ele estava sendo controlado. Mas só fazer o que ele fez com a Comilona e simplesmente matar ele. Porque ele quebrou. Ele fazia um bom estrago nisso aqui, cara. E é aqui. É mais ou menos por aqui. Poderia ser explorado por um predador, porque ela é fina, né? Se você pegar um osso da vértebra do espinossauro que forma a vela, você vai ver que de lado é como se fosse aqui, ó, a minha mão, né? É tipo assim, largo aqui, mas quando você vira... Como eu disse, não vale a pena comparar a realidade com a ficção. Então, provavelmente essa vela deve ser bem mais grossa do que a da realidade. Então, de frente, assim, você vai ver que é fininho, é um osso fininho, assim, né? Então qualquer viradinha pra cá ele quebra, né? Acho que até falei isso no vídeo do Espino contra Indominus. E pro Giga aqui vale a mesma coisa. O Giga desse uma boa mordida na vela e forçasse um pouco pro lado, ou até mesmo com os braços ele se pendurasse assim, ou derrubasse o como que Espino ele ia e pendurar, pisasse cara? na vela, nossa, o Espino ia ter muita dor e provavelmente ia sangrar muito ali e tal. Mesma coisa pra esses bracinhos aqui. Arrancou o bracinho, agonizar de dor, vontade pro espino. Então, a vela é um ponto fraco na hora que chega no combate de fato, corpo a corpo, né? Enquanto ele tá só de longe rugindo, ela é uma vantagem, mas de perto, no corpo a corpo, ela vira uma Cara, eu vou mandar fraqueza. esse Então, vídeo. ponto pro Ó, Giga. se liga o E que aí, eu vou fazer. Eu vou mandar o link do vídeo pro Patrick ver. Porque, como ele disse aqui, ó, ele pode fazer um round 2. Então, eu posso mandar esse vídeo como meu argumento, porque eu não consigo consistir um argumento, né? a gente Então, empata, né? aí eu mando esse vídeo pra 4 ele, a vamos ver se 4 ele a vê. gente vai levar essa vitória. Já colocou aí nos comentários quem que vai ganhar? Eu acho que é o Coloca Espino. aí antes de chegar. Eu sou fã número 3 milhões do Espino. Eu acho que o Espino é o segundo que tem mais fãs, não o terceiro, atrás do Giga e da Rex, em questão de fãs. Porque é um Tiranossauro e um Gigantossauro, cara. Mas se bem que acho que ele compete muito com o Giga em questão de fãs, cara. Né? E eu me lembrei agora do Planeta Jurássico 4, que eu pensava que eram dois espinossauros, que a coloração era muito diferente, cara. Mas eles fizeram a mesma coisa com a Rex. No fim do vídeo, hein? E a gente vai para agilidade barra velocidade, né? Eu procurei informações oficiais se tem algum dado qual que é o mais rápido dos dois. E pelo que eu achei seria o Giga, né? Sim, o Giga é O mais Giga teria rápido. mais ou menos uma capacidade de correr a 45 km por hora, enquanto que o Espino correria só uns 43 km por hora. Pouca diferença. Eu lembro. Ah, não, é a Rex que come, que corre 51 quilômetros. Então, assim, julgando pela agilidade, como ele disse, o Giga perde em questão de agilidade. Então, levando em conta o placar que eu disse, acho que estaria empatado agora. Eu já perdi a conta, certo? Sim, mas tem uma diferença, então o Giga sai na frente. Considerando que o Espino é maior, faz sentido o Giga ser mais rápido, né? Ele é menor, é É, mais mais rápido. E rápido. também ele não tem aquela vela nas costas para tornar ele meio desajeitado e tal. Mas ele tem um montão de placas ósseas, o que deixaria ele meio desbalanceado essa briga. Então, Ou meio o Espino equilibrada. talvez fosse um pouco mais lento justamente por causa do tamanho, né? E aí, nesse ponto, eu sou obrigado a dar vantagem pro Giga, né? Que é o que sai mais rápido aí. Se você quiser saber de onde é que eu tirei essas velocidades aí pro Giga e pro Eu já Espino, eu vi. peguei da Wikipédia do Jurassic, que eu não sei se é uma informação verdadeiríssima, Cara, mas Então, isso aí eu vi também que era no Curiosidades Jurássicas, que era do canal, eu não lembro qual. Não, o nome do canal não é, eu não lembro qual. Realmente não lembro o nome do canal. Certo? Mas era uma postagem dizendo qual que era o dos três mais rápido. O Spinner era o mais lento dos três, mas ele é o maior. a fonte listada lá era que eram extras do DVD do Jurassic Park 3, na velocidade do Sim, espinossauro, realmente. e do Giga não. Ele corre 27 milhas. Converte para quilômetros, dá uns 40 e pouco.
43. Só que tem que levar em conta que eu pesquisei, fiz uma pesquisada lá, certo? Uma pesquisada quanto corria mais ou menos uma atleta, né? Uma atleta olímpica, com mais ou menos 47 quilômetros. Levando em conta que provavelmente seria uma adulta, mas a Yasmin, provavelmente, Yasmina, quer dizer, deveria estar praticamente quase adulta, né? Então ele provavelmente. E o Espino quase consegue alcançar eles, né? Ele consegue acompanhar eles de boa. Então, provavelmente atualmente, o Espino não é mais lento, não é tão lento assim. Ele provavelmente deve correr no mínimo 47 quilômetros, porque ele não alcançaria a Yasmina. Não é nem ferrando que ele alcançaria a Yasmina. A Yasmina conseguiria correr dele. Mas peraí, 40. Calma aí. Não, 47 não, é 37. Então tá certo, cara. Esquece o que eu disse. Dinossauro, supostamente um produtor, alguém da série, confirmou que era 45 km por hora, mais ou menos. Então, por isso que eu coloquei aqui. Se tiver errado, você me corrige aí nos comentários. Eu E aí a gente vai confundi. pro próximo, que é resiliência. Resiliência eu acho um ponto muito importante, que é a capacidade de aguentar uma batalha, continuar lutando mesmo. Olha, então, estão dando grau de moto ali, beleza? Estão dando grau de moto lá, tá bom? Então, resiliência, não tem o que fazer, cara. E é o Espino, 100% de certeza. Correu atrás dos caras por uma. Peraí. Calma. Eu lembrei um argumento. Lembra que ele disse da vela? Então, a vela, cara, ela não é frágil, não. Lembra que o Espino tomou uma aviãozada naquela vela? Ele levou uma aviãozada naquela vela, cara, e ele tá vivo. Então, não, cara, ele não tem um ponto fraco. Meu Deus, eu sou um gênio que acabou de lembrar. Não me pergunte como eu lembrei. Ah, eu lembrei porque eu tava falando dos humanos, aí os humanos meteram um avião nele, né? Caraca, velho, eu me lembrei agora. Então, ele continua andando eles por uma ilha inteira praticamente. Podemos dizer que a ilha inteira ele andou só pra matar esses caras. E ainda perdeu, infelizmente, por causa do fogo. Fogo imprestável. Sem contar que ele brigou a com Milona, né? Não, mas não foi ele, cara. Foi ele sendo controlado. Mas teve um momento que ele ficou sem curar, então ele provavelmente continuou a briga lá porque ele tava brigando. Mas levando em conta também que ele não se acovardou só porque ele caiu, já é um ponto. Não, o ponto maior é ele não ter corrido, ele não ter fugido, ele ter corrido, ido direto nesses caras. Lutando machucado. Não é a capacidade de você aguentar danos sem se machucar. Isso seria a defesa que eu falei lá atrás, a Certo, certo. couraça dele. Quanto que a couraça dele aguenta, né? Seria a defesa. Quanto que ele aguenta depois de já estar machucado, que seria a resiliência. E aí eu baseei no que aparece nos filmes apenas, porque acampamento jurássico é meio suspeito pra gente usar, porque Muito acampamento sus. jurássico é um desenho, né? Então eles colocam, exageram demais nas brigas e machucados, ou de menos, às vezes para não aparecer muito sangue, muito ferimento. Às vezes um dinossauro. Ah, então ele se explica. Mas se bem que aparece o ferimento mesmo. Aparece o ferimento. A batalha da Cumilinha com a Cumilona apareceu o ferimento. Só que não apareceu durante a batalha do Espino e da Cumilona. Então não dá pra ter certeza, realmente. Ele tá certo. No desenho dá um golpe que seria mortal. Mas, como eu disse, tava de noite, não dá pra ver. E também nem apareceu as feridas, cara. Eu não vi uma ferida da Rex nem do Terry, cara. Eu não vi uma ferida que eles causaram. Provavelmente deve ser a Na iluminação. vida real, mas o bicho lá não acontece nada porque é desenho animado, né? Então eu só baseei nos filmes. No Jurassic Park 3, o espinossauro ele tomou vários danos, não dá pra negar. Ele Sim. primeiramente tomou uns tiros, né, lá do Cooper, que foi lá no meio do mato. Pronto, como eu disse, os tiros, né? Os tiros, os famosos tiros. Se bem que na vida real. Cara, ele. Esse negócio dele não mostrar ferida não faz muito sentido. A única ferida que eu lembro que eu vi em um filme foi. As duas. Foi durante a Batalha do Espino e do Bull. Ou Green, como ele chama, né? Como algumas pessoas chamam. Eu chamo de Bull, porque eu aprendi que é Bull. E a batalha da Rex com a Indominus. Lembra? A Rex sangrou muito, a Indominus sangrou muito. Foi a melhor batalha da franquia, não tem o que fazer, cara. A melhor batalha é a Jurassic World. Então, cara, levando em conta isso, né? Levando em conta que nem às vezes até eles esquecem de colocar umas feridas. Por exemplo, durante
as cenas de CGI do espinossauro, até as de computação gráfica, não, de animatrônico, ele não aparece com a ferida da mordida do Bull. E eu lembro que ele até sangra um pouquinho. O Bull arrasta ele pra baixo e ele escapa, certo? Ele aproveita essa oportunidade. Se reergue e apareceu ele sangrando. Então, esse negócio de não aparecer sangue não é uma coisa muito válida, porque até mesmo, como eu disse, durante a batalha de Jurassic World Dominion, o Giga não sangrou nada, nem a Rex, eu não lembro pelo menos. Então, dá pra levar em conta assim acampamento Jurássico. Que atraiu ele pro avião, que depois pegou o espinossauro com a hélice, Ah, é? Ah, é. Também tem esse negócio, eu não lembro do machucado. né, na perna, assim, cortou um pedaço da perna dele, que fez Ah, foi a perna, beleza. Eu achei que tinha sido aqui, cara. Eu jurei que foi aqui. Eu jurei que foi na Barbatana. Eu tinha jurado que era na Barbatana, cara. Eu achava mesmo que era na Barbatana. Se bem que eles iam ter que acertar na Barbatana. Porque assim, ó, o Espinossauro tá fazendo dessa maneira. O avião ia passar assim, ó, zoom. E ele ia ter que acertar a Barbatana dele. Não ia ter que fazer, ele ia ter que acertar a Barbatana. Ele iria ter que acertar. Porque assim, ó, se o avião bateu assim, ele teve que bater assim, mas ele ia ter que acertar um pouquinho, pelo menos. Um pouquinho, talvez, alguns. Um pouquinho da Barbatana. E como eu disse, como ele disse no caso, a Barbatana ia ter que encurvar. Só que a Barbatana não curvou, porque provavelmente, né, tem um avião, né, comparado a uma mordida de 1 giga. Mas aqui, ó, mas ele manteve o curso, então ele, levando em conta que o avião fez isso aqui, ó, plau, e ele ia bater aqui, mais ou menos. Ia bater ainda, independente, ele ia ter que bater na, na Barbatana, porque o bicho não é gigante a ponto de ser um kaiju, certo? ele ficar pistola e ir atrás dos humanos, né, quando o avião caiu. E aí ele vai lá, ele consegue mesmo Você já parou pra pensar que a maior parte do tempo o Espino só vai pra cima dos outros porque ele sangra, ele não gosta de sangrar, você já parou pra pensar nisso? Ele, assim, ele sangrou pro avião, ele matou o avião. Ou ele provavelmente deve ter feito alguma ferida com o Cooper, matou o Cooper. Eu não lembro mais. Ele foi atacado pelo Bull, ele matou o Bull. Será que ele matou a Kumilona depois disso? Já que ele sempre é vingativo, podemos dizer. Sendo que ele realmente mataria a Kumilona facinho, cara. Facinho não, né? Facinho é forçação de barra. Mas ele provavelmente mataria a Kumilona sim. Ele provavelmente mataria ela sim. Já que a Kumilinha, ela não é um exímio profissional em batalhas. Apanhou pro touro, né? ele consegue destruir o avião inteiro e depois encontra o T-Rex e briga com o T-Rex machucado. Eles entram na pancadaria com o T-Rex, toma uma baita mordida no pescoço, não Rapidinho, morre, rapidinho. consegue vencer a briga, Ah, mata o T-Rex e ainda é mais ou menos por aqui machucado. Eu tô tentando ver continua se perseguindo aparece. os humanos. Ó, eu vi por um frame rapidinho, não apareceu machucado. Eles realmente esquecem esses machucados, certo? Até que no final do filme ele é afastado somente quando o Dr. Grant taca fogo nele com o sinalizador e a gasolina, o diesel lá do barco. Né, que eles Enquanto o Giga precisou de chutes e choque. E ele resistiu a fogo. estão descendo o rio. Então o Spino tomou bastante dano? Tomou. Mas eu acho que o dano que ele tomou não foi assim tão grave ou tantos danos consecutivos em curto período de tempo quanto o Giga tomou. Vamos analisar o Giga. Tá bom. Só em domínio ali, ele primeiramente ele dá umas pancadarias com a Rex ali pra brigar por aquele viado lá, né? Que ele consegue roubar da Rex. Mas não é algo esplêndido. Não é algo tipo, ah, meu Deus. Ele só empurrou, ele só é empurrado. Eu acho que eu lembro. Eu não lembro o momento exato que ele mostrou. Aqui é mais. Tá, 13h42 aqui. Um dos dois perderia, né? O Giga conseguiu assustar a Rex, né? Pra 13h42. tomar aquele servo lá, aquele veado que o Ó, Tennyson tinha matado. ele não é mordido. Ele não sofre nenhum dano pra ela, cara. 42, né, que eu disse. Ele não sofre nenhum dano pra ela. Ele não sofre. Ela que sofre. E ele já poderia dizer assim, já deu uma né? Não sei se dá pra dizer que ele cansou ali, Ele não mas cansou ele já, nada. né, tomou umas pancadinhas ali, né? Já se empurraram ali. Ele só se empurrou. Pronto, só isso. Tomou nem dano. O Espino tomou mordida, tiro. Não, e a mordida do tiro e a. Não, para pra pensar comigo. O Espino. O que aconteceu com o Espino? Mordida, bala e aviãozada. Em minutos, mais ou menos. Minutos.
ou horas. Aí depois ele é atacado fogo depois de um tempo, depois de uns dias, provavelmente. E tal. E aí você tem, né, o Giga encontrando os seres humanos lá no meio da Os floresta, né, humaninhos. depois que tudo tá pegando fogo. E aí ele toma uma lança no meio da goela, ou seja, uma É. perfuração, cortes, né, que machucaram a garganta dele, junto com um gafanhoto pegando fogo, que queimou tudo a boca dele. A hora que ele grita, aquilo parece um dragão, né, pegando fogo. Então ele já tem aí pelo menos 3 embates, né, que poderiam ter Ferimentos. machucado ele já se acumulando, né. Aí ele consegue se livrar daquele negócio da... Só que eu não lembro. Eu vi que, assim, se lev... Tá, machucado ele já se acumulando, né? Aí ele calma consegue aí, a mais um garganta pouco. dele, junto com um Ó, gafanhoto pegando fogo. não vai. Sabe o calor? Então, só fica. Poderíamos dizer que só fica quente. Porque o calor sai direto pela boca. Não, ó, a língua dele tá meio longe, né? Aqui ficou longe Fogo também. que queimou tudo a boca dele. Embates, né, que poderiam ter machucado ele já se acumulando. 3 ferimentos? Como assim? Peraí, que 3 ferimentos? Ah, é, o choque. Né? Aí ele consegue se livrar daquele negócio da Ah, pegando é, o fogo na boca fogo dele e a e ataca os perfuração. humanos naquele prédiozinho, naquela torre. E ali ele toma várias facadas no focinho, de uma faca desse tamanho do Owen. Várias, assim. O Owen não deu uma facada, deu várias. 3, pelo menos, pra não dizer mais. Ah, um dado tranquilizante. Wyden, Pera aqui sobre aí, as suas possibilidades. deixa eu ver. Pra terminar, ele tomou um choque no olho. Não lembro se foi a Claire que pegou um taser Foi. lá, um negócio elétrico, e tacou no olho dele. Ele saiu lá todo, né, gritando. E finalmente, depois de ter queimado o olho dele, que ele largou ali, né, Queimar não. Ele só aconteceu alguma coisa. Só aconteceu alguma coisa com ele, porque ele queimar não queima. Ele aparece com o olho intacto na batalha final. O olho dele tá normalzinho, só foi um choquezinho. Sabe quando você só toma um choquezinho em algum canto? Então, deve ter sido isso. Um choquezinho. É sério, às vezes quando eu pauso, eu fico. Às vezes quando umas coisas, tipo, assim, ele parece que tá olhando pra mim só esperando eu falar, né? Meu Deus, é bizarro. Mas ele também. Essa perfuraçãozinha aí. Perfuraçãozinha, né? Provavelmente não fez nada pra ele, porque senão ele teria sangrado. Em nenhum momento aparece ele sangrando. Aqui, ó, pronto, lembrei de uma coisa aqui. Eu ia dizer porcaria. Beleza? Eu ia dizer porcaria. Mas ele já, né, tomou umas pancadinhas ali, né? Já se empurraram ali e tal. E aí, você tem, né, o Giga Pera aí. encontrando Não, é fogo. mais pra E aí ele frente. toma uma lança no meio da goela. Ou seja, uma perfuração, Calma aí, mais pra corte, frente. 3 embates, né? Que ele consegue se livrar daquele negócio pegando fogo na boca dele. Ah, é por E aqui mesmo. ataca os humanos com uma facada. Deu várias. 3, pelo menos. E se levar em conta que a boca do Espino teria essas facas semelhantes, ele provavelmente também daria um baita de um estrago nele, né? Como eu disse. Não dizer mais. Pra terminar, ele tomou um Pronto. choque no olho. É, por Não aqui lembro se mesmo. foi a Claire que pegou um taser lá, Pronto, um ali negócio ó, elétrico, e apareceu por tacou alguns no olho dele. Ele segundos. saiu lá todo, né, gritando. Apareceu a parte de cima da mandíbula dele. Não tava normal, tava com essa corzinha natural dele, certo? Tava com a corzinha natural. Então, ele provavelmente só deve ter saído do fogo. Queimar deve ter queimado a goela. Mas provavelmente ele não queimou mais nada. Porque E o fogo saiu finalmente, depois de totalmente. ter queimado o olho dele, que ele largou ali, né, da pancadaria e foi embora. Temporariamente cego, provavelmente, né? Ele não acha que ele tenha ficado completamente cego, porque deu uma impressão que pegou meio no olho dele, mas ele meio que fechou o olho assim, ficou meio avermelhado o olho dele, né? Aí ele fecha o olho e sai de perto. Então talvez ele só sentiu uma queimação de leve ali e não tenha ficado 100% cego. Meu Só ficou um Deus! pouco... Ah, aqui dá pra. Não, não sei se é a qualidade de imagem, cara. Eu não sei se é a qualidade da imagem. Que parece que ficou meio. Porque assim, tá tudo meio zoado aqui a iluminação. E eu lembro que umas imagens realmente deixam aqui preto. Sem contar que tá na sombra. Né? Mas meu Deus, que coisa horrorosa é meio essa? prejudicada a visão dele de leve, né? Porque na hora que dá a batalha final, ele volta lá e ele parece estar enxergando a Rex bem, né, na Tá batalha. normal. E aí sim ele entra na pancadaria com a Rex, né, pela segunda vez, agora pra valer. E ele toma mordidas ali, toma cabeçadas e tal. E ele mostrou que apesar de todos aqueles danos que ele tinha levado, ele tinha força suficiente pra agarrar a Rex pela coxa, digamos assim, e jogar ela no chão, né? Então ele continuava com muita energia pra brigar, mesmo estando com vários machucados. Porque assim, nenhum desses machucados realmente aconteceu fisicamente. Em questão de resistência. Ele não usou nada na resistência dele. Ele literalmente. Tecnicamente falando,
não foram todos esses feitos, porque ele não teve nenhum. Foi literalmente só um encontrão. Foi quando você esbarra com alguém, então, provavelmente foi quase isso na primeira batalha com a Rex. Sem contar que como ele um dardo não fez tanto efeito assim, as facas provavelmente só deve ter incomodado ele. Tipo, sabe quando você. Uns palitinhos? Então, provavelmente deve ter sido isso. Uns palitinhos enfiando nele. E aquilo. E aquela goela lá, eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Se bem que eu lembro. Parece que acho que quem ficou preso lá foi o gafanhoto, porque eu acho que eu tenho quase certeza que o que mais prendeu lá, porque se tivesse preso mesmo, ele teria sangrado. E apareceu que ele tava de boa, tava tudo normal. E estando tomando mordida da Rex. Depois disso, ele ainda vence a Rex, que é o maior T-Rex da franquia. Não é que nem o Espino, né, que venceu um T-Rex que não era dos maiores. Venceu a Rex. Tecnicamente falando, ela é um dos maiores, porque eu tenho quase certeza que ela ficou, tipo assim, esse aqui é o Espino, ela ficou, uma coisa, o que diferenciava eles de tamanho era a barbatana. Então, sim, eles seriam um dos maiores sim, porque eu tenho quase certeza que realmente o que diferenciava mesmo era a barbatana. Tenho quase certeza que era isso. O que diferenciava o Espino da Bracomilona era a barbatana. E ele conseguiu derrubar ela com uma árvore junto. Rex, embora não tenha matado ela, ele ia matar se os humanos não distraíssem ele. E aí que entra a questão que, né, talvez eu deva falar da inteligência por último aqui dele, mas ele se distrai e aí o Terizino aparece, né, e ainda dá mais umas pancadas nele. O Terizino arranha ele, dá umas garradas nele lá, aí ele morde a garra do Terizinossauro e quebra umas garras assim. Isso mostra que ele tomou Aí, um ó, monte de pronto, nesse dano, momento, né? ele errou. Em um curto período de tempo, em poucas horas, assim, né? Que eles estavam ali naquela floresta. E ele já tava machucado no começo do filme, né? Se você observa quando ele aparece no começo, ele tá com aqui a mandíbula, assim, Provavelmente tava tudo cicatrizando já. rasgado aqui. Mas já tá cicatrizado, ó. Tá cicatrizado. Se for aqui, ó, ou aqui, já tá meio cicatrizado. Então, aqui, ó, pronto, é aqui. Tá meio cicatrizado. Tá meio cicatrizado isso aí. Eu sinto que realmente tá meio cicatrizado. Dá pra ver que tá meio. Porque se fosse um ferimento recente, estaria mais claro, né? Como podemos dizer. Esses machucados aqui que ele tem estariam mais. Menos cicatrizados. Mas isso aí tá realmente bem cicatrizado. Não tá. Eu tenho. É como se fosse um arranhão mesmo. Eu tenho uns arranhões aqui. E realmente parece um negócio Isso no cicatrizado. vivo, né? A carne aparecendo, cicatriz e tal. Então ele já era um bicho que vinha tomando bordoada, pancada já faz tempo e tava resistindo. Então a resiliência do Giga me parece maior do que do Espinossauro, porque o Espinossauro tomou um foguinho ali nas costas, não gostei. E se ele tiver algum tipo de trauma com fogo, né? Cara, e se ele ficar com trauma de água? Porque a água do nada começou a pegar fogo. E se ele tiver trauma de sinalizador? Não, mas realmente, o fogo não foi nas costas dele. O fogo foi nele mesmo. Não foi numa parte aqui dentro. Foi nele mesmo. Ele realmente tá com fogo. E vou embora. Talvez seja um mérito do Espino ser inteligente de sacar que aquele fogo não é uma coisa que ele pode vencer, é melhor correr, mas É. mostra que ele é menos resiliente possivelmente do que o Giga. Então o Giga ganha nesse ponto. E aí, galera, a gente tem aqui, né, para terminar, Ou seja, é só um. Eu acho que a diferença tá de só de um. o ponto de inteligência, que é um ponto que eu acho importante na batalha, né? Que permite o animal fazer alguma estratégia, alguma coisa. Eu confesso que eu dou esse ponto pro Espinossauro, porque o Espinossauro Realmente. demonstrou muito mais inteligência em Não tem o Jurassic que Park fazer. 3 do que o Giga em Domínio. O Giga só aparecia, rugia, dava umas mordidas e meio E ele que... parece meio bobo. Ó, presta atenção. Se fosse o Espino. Se fosse o Espino no lugar do Giga, naquela cena do carro, ele provavelmente jogaria aquele carro de lado. Viraria aquele carro ao invés né? de. Sem muita estratégia, sem muito planejamento, nem nada. Atacou os humanos lá, ficou tomando um monte de golpe, não ia embora. Em vez de Exatamente. se tocar, que era bobagem, ficar destruindo todo aquele prédio lá por causa de 200 kg de carne. Insistia nisso, né? Então eu acho que é Se bem que ele podia. Não, ele nem precisava, ele podia ter matado. E ele também não é nem tão ágil. Ágil, né? Ele não é nem ágil. Né? Ele é bem lento. Ele poderia ter matado aqueles caras. Ele ficou meia hora abrindo a boca pra matar eles. Deu tempo suficiente pro Irã Malcolm pegar um gafanhoto. Né? não é um bicho muito inteligente, assim, né?
Ainda mais quando ele dá de cara com a Rex lá e briga, e daí quando ele basicamente vai matar a Rex, os humanos jogam um sinalizador, ele fica... luzinha, né? E aí aparece o Terizino, ele olha pro Terizino, olha pra Rex, e em vez de falar, pô, fudeu, vou fugir, não, ele pega e fica lá. Exatamente, cara. Que gênio é esse? Que gênio é esse, cara? É tipo assim, eu vou ficar entre os caras que eu tenho que matar. Eu vou ficar entre eles dois. Um cara que tem garras e um cara que consegue me empurrar. Né? Eu sou um Fazendo com os gênio. dois ao mesmo tempo, né? Em desvantagem. Então eu acho que o Giga não é muito inteligente. Já o Espino, né? Demonstrou uma certa inteligência. Ele conseguiu entender quem que atacou ele, quem que feriu ele, perseguiu o avião, rasgou o É. avião sabendo que tinha humanos lá dentro, né? Viu os humanos saindo do avião e foi atrás dos humanos, não ficou lá no avião. Os humanos saíram de fininho do Tipo avião assim, ele pra nem fugir, liga. ele viu e continuou atrás. Ele Ele só deve ter parou de escutado, perseguir porque ele ficou provavelmente. enroscado nas árvores, né? Que não era uma coisa que talvez ele tenha percebido que ia bloquear o caminho dele porque estava coberto de Mas outros depois ele quebrou aquelas árvores. Ele deve ter quebrado, né? Como é que ele passou? matos em volta, né? Então ele não conseguiu passar no meio. Mas fora isso, ele teve inteligência também para quebrar aquela cerca, né? Que os humanos estão se protegendo Uhum. atrás para pegar eles, né? Ele conseguiu manusear o barco lá no rio, onde ele tá atacando. Tudo isso mostra uma inteligência considerável do Espino, E né? tem um feito que eu considero que, assim, como todo mundo sabe, ele não quebrou a portinha. Como ele não quebrou essa portinha? Eu tenho uma explicação que é isso. Ele não usou toda a força dele, ele literalmente só usou os braços. Mas ele teve que usar minimamente, porque pensem comigo. Se aquela coisa caísse, provavelmente ia cair uma parte específica. Se ele fosse com tudo, ele iria cair junto. Se ele derrubasse aquilo ali, iria, é, ele iria junto, porque ia ter um desabamento, provavelmente. Então ele é um feito de Embora inteligência bem talvez bravo. na vida real não fosse o caso, né? Na franquia Jurassic, pelo menos eu dou a vitória pro Espino no quesito inteligência, né? Ele me pareceu muito mais inteligente. É. E por último, eu ia colocar força geral, né? Não só da mordida. E o Espino, ele meio que sai empatado com o Giga, porque ele, embora seja maior e mais pesado e talvez mais forte que o Giga por causa disso, o Giga, ele tem um corpo volumoso e robusto, né? O que talvez trouxesse eliminasse essa vantagem do Espino, né? Embora O problema é ele sabe usar essa força e sabe muito bem. Porque levando em conta que o Spin é um baita de um inteligente em combate, ele é um baita de inteligente mesmo, em combate direto, ele provavelmente ele não iria dar tantas chances assim pro Giga, né? Lá em conta. Ele até que deu umas brechazinhas lá pra Rex durante a batalha lá, mas então, sem contar que ele levando em conta, né, que os humanos não sabem operar um dinossauro, né, que é a primeira vez que eles estão operando um dinossauro, o Spino conseguiria brigar muito melhor com a grandona, né, eu vou chamar ela de grandona, que fica mais fácil que comilona, cara. Ela realmente é bem grande do que a comilona, né? E ele realmente poderia fazer uma batalha bem mais equilibrada, né? Bem mais equilibrada pro lado dele. Realmente. Ele realmente. Não, ele atira. Levando em conta também que um tiranossauro é mais pesado que um espinossauro, como ele estava utilizando os argumentos da vida real, ele provavelmente, levando em conta, ele também anulou essa coisa, o peso. E provavelmente ele realmente é bem mais forte que o Giga. O Giga não tem espetaculares feitos de força, como eu disse, eu consigo derrubar minha avó, se eu quisesse. E o Giga não tem muitos feitos de força, cara. Sendo bem sério, ele não tem muitos feitos de força. Os maiores feitos de força do Spino foi derrubar a Comilona. Derrubar mesmo, não usar a mandíbula. Derrubar mesmo. Quebrar a cerca. Conseguir derrubar o helicóptero. Não, o helicóptero, o avião. E o barco também, né? O barco, que não foi feito pra ele, mas conseguiu. o Giga menor, ele conseguiria manter um certo equilíbrio na batalha por ser mais robusto. Então, empata, equilibra a balança na questão de força geral, né, de corpo. E por isso, o Espino fica com 6 pontos nessa batalha e o Giga fica com 7, tendo marcado um ponto de mordida, um de defesa, um ponto de intimidação,
um da fraqueza, né? Mas levando em conta que eu disse que ele devia ter separado certas coisas, como agilidade e os dentes, está meio que. Não, o Espino vence por um ponto. É, porque o Giga ele ficou com tudo isso, mas os dentes vai pro Espino, mais ou menos, né? É, acho que iria pro Espino mesmo. É, vai pro Espino mesmo. O dente dele realmente parece que consegue prender e consegue, se ele quisesse, né? Na batalha contra o Bull, ele poderia ter matado ele, simplesmente não quebrando com os braços, né? Ele poderia ter quebrado como ele fez com a Kumilona. Não foi ele, como eu disse, ele estava sendo controlado, mas ele podia ter feito isso. Né? Ele podia ter feito isso, independente. E sem contar que ele. Se ele tivesse apertado um pouco mais, se o pai do Kid tivesse apertado um pouco mais, a Kumilona morreria de asfixação. Então, esses dentes vai pra ele. E agilidade não tem o que fazer, cara. Vai pro Espino, ele realmente é um animal bem ágil. Durante qualquer combate, você pode ver no acampamento Jurássico, no próprio Jurassic Park 3, que ele é realmente um animal ágilzaço, cara. Ele é muito ágil. O Espino, que tem a fraqueza, mas quem ganha o ponto, então, é o Giga, né? Por ser. Mas a fraqueza, como eu disse, a barbatana dele não é tão frágil. Porque o helicóptero teria que obrigatoriamente passar pela barbatana. Então, nem que fosse por um relancezinho. Se entortasse, como ele disse, já era pro animal, né? Mas realmente é uma barbatana resistente. Já resistiu a bastante golpes, né? O Boo até fez um estragozinho, empurrou ele para uma árvore, que levando em conta que ele disse que a barbatana é fraca, ele teria morrido ali, né? Ele que não tem a fraqueza. Ele tem a fraqueza, como eu disse, a parte de baixo. E os bracinhos. Arrancou o bracinho, agonizou de dor, Espino vai por baixo, é, agarra o pescoço dele com a mandíbula, faz ele morrer de asfixação. A velocidade, agilidade fica a vitória do Giga também. Resiliência, força também. Então, 7 pontos. Agora, resiliência não tem que. Realmente, cara, resiliência eu discordo com ele. Porque mesmo que ele tenha sofrido bastante golpes, ele demorou um tempinho, cara. Ele realmente não foi. Ele até abandonou eles depois de alguns golpes. O Espino. Ele teve uns dias, né? Mas ele provavelmente não deve ter ficado. Ele deve ter encontrado outro tiranossauro, outra coisa pra matar durante o negócio. Ele foi atrás deles. Eles foram andando muito, cara. Eles estavam no meio da ilha e foram até o litoral. Então ele deve ter encontrado no mínimo um anquilossauro ou alguma coisa pra tretar. Né? Os próprios raptores, né, que estavam caçando dos animais, ele podia ter tretado também. Ele podia ter tretado com eles, encontrado eles e ter matado um ou dois. Porque o grupo era realmente bem maior. Eu lembro que o grupo era bem grande. Ele provavelmente deve ter matado um ou dois, como eu disse. E ele deve ter passado por outras coisas, cara. Mas o fogo tava ao redor dele, cara. Tava na frente dele. Ele não ia conseguir matar o Kirby. E vendo que ele tem mais coisa pra fazer, né? Do que ficar matando eles. Ele foi embora, cara. Ele foi embora. Não tem o que fazer, cara. O Giga, ele ficou meio debilitado só com o choque. A faca realmente não mostrou nenhum efeito nele, então não pode ter sido um ferimento muito grave, a ponto de fazer ele ter que descansar por umas horas. E o dardo, como ele diz, não afetou. Se o dardo não afeta, acho que teoricamente uma faca talvez afete, talvez, mas não tanto. Mas não tanto. Mas o taser só fez ele ficar com né, um olhozinho que realmente deve ter incomodado ele, por isso que ele foi embora. Se não fosse pelo fogo, pelo taser, eles iriam continuar matando eles. Para o Giganotossauro de domínio contra 6 pontos do Espinossauro. Galera, antes de terminar o vídeo aqui, Opa. eu queria deixar mais uma observação, né? O pessoal lá do grupo dos membros do Eu Coleciono Dinossauros no WhatsApp falou que um ponto a ser considerado na batalha do Espinossauro deveria ser o local da batalha, né? Se era em terra firme ou se era na água, porque Poderia ser numa mesclagem, dando vantagem para os dois. se fosse na água, o Espino teria vantagem e aí o Giga perde. Se vocês olharem durante o meu vídeo, eu dei o ponto extra de habilidade especial de, né, nadar para o espinossauro. Então, basicamente, é como se eu já tivesse dado a vantagem. A habilidade especial, teoricamente, poderia ser pro Espino, porque ele consegue usar aqueles braços a ponto de fazer coisas que outros animais com esses braços não fariam.
né? Por exemplo, vamos, acho que deixa eu pegar um exemplo aqui, o Carcharodontosauro, o Carcharodontosauro, né? Acho que ele poderia usar aqueles braços também, eu não faço. A Indominus, pronto, a Indominus, elas têm umas habilidades especiais, mas o braço é uma coisa que dá pra fazer muita coisa com ele. E o Spino sabe usar esses braços como se fosse uma habilidade dele, mas particularmente não é. E teoricamente, cara, eu acho que os braços seriam realmente considerados uma habilidade. E eu acho que o local da batalha deveria ser realmente numa mesclagem, num riozinho, certo? Aí daria uma vantagem pro Spino. Que ele poderia pegar derrubar o Giga lá dentro do lago e matar ele afogado. O espinossauro tá lutando nessa batalha na água, entendeu? Eu meio que dei uma ajuda pro espinossauro ali, né, já dando esse ponto. Porque se eu fosse considerar que a luta tava acontecendo em terra firme, eu já nem deveria ter dado esse ponto de habilidade. Mas se tá acontecendo na água, o Spino sabe o ambiente aquático. Então o Spino não sabe, ou não, o Giga não tem os grandes feitos de nada. Então ele conseguiria afogar ele, poderia dar muito mais vantagem para ele. Então sempre acabaria no mínimo em 5 minutos no máximo. 10, 5 Extra, minutos. porque é uma habilidade que só funciona na água, não é como o veneno da Scorpius ou a camuflagem, né, da Indominus que funciona em qualquer ambiente. Então eu já dei uma ajudada pro Spino ali, né? Então. E outro ponto que o pessoal lá falou que eu deveria colocar na lista de quesitos seria a experiência em batalha dos animais, Devia ser pro Spino. né? E aí eu achei meio injusto colocar essa característica porque, primeiro, a gente não sabe o Certo. histórico de batalha dos dois dinos completo, né? A gente Não, mas nem precisa saber completamente, porque julgando que o Spino tem que matar alguma coisa para sobreviver, né? Ele tem que caçar, ele tem que brigar por territórios, ele é atraído por Tyrannosaurus Rex, por urina de Tiranossauro Rex, no caso. Então, ele realmente tem que fazer umas brigas, tem que brigar muito, cara, porque ele, como ele é atraído por Tyrannosaurus Rex, ele briga muito com o Tyrannosaurus Rex. O Giga, ele tem umas cicatrizes, mas não são tantas. O Spino tá vivo julgando que ele foi criado em 99, eu não acho isso. Tem uma teoria lá que ele foi criado junto com o Bucky e a Doe lá, muito antes mesmo de 99, antes de ele ficar com Clarissa, porque ele ia ser usado com outro intuito, no caso. Ele teria, julgando que ele teria 2 anos em 2001, e julgando que ele poderia ser pego entre 2015 e 2016, porque a Mantacorp não poderia entrar teoricamente no local, na Ilha Sorna, porque tá sobre a Mazarani, a Mazarani tava lá cuidando daquela ilha. Sem contar que eles não iam deixar qualquer um entrar naquela ilha durante a época do Jurassic World. Depois que o Mazarani morreu, aí foi a falência, né? A falência. Então, o Spino, ele teria um histórico de batalhas mais ou menos de 14 anos, né? 14 anos um histórico de batalha. Não, 14 não. 16 anos de batalha. O Giga, ele provavelmente deveria ser criado entre 2018 e 2022. Não, 2021. 22 é o que acontece aqui. Então, 2020, porque daria tempo dele crescer. Então, ele não teria muitas brigas. Ele provavelmente não brigaria tanto assim, em comparação ao Spino, certo? Digamos que por um mês os dois briguem. Com pelo menos um animal. Um tiranossauro. No caso, o Giga só brigaria com máximo 6, né? Não, 5, porque o Bull matou, foi morto, né? Então ele brigaria com mínimo 5. Então em 5 meses ele já teria derrotado todos. Então ele provavelmente não tem um histórico de batalhas muito grande em comparação ao Spino, que realmente teve que brigar com esses com 7 deles. Não, 6 deles, matou um. Se bem que a Comelona não tá nem lá, né? Então seriam mais ou menos 4, sem contar os outros animais lá. Que eu acho que o maior, sem tiranossauro, seria o Alossauro. Na Ilha Sorna, provavelmente seria o tiranossauro, e depois iria vir algum outro animal. Sem contar lá que também não tem muitos raptores. Raptores lá na Ilha Sorna são um perigo. Então o Spino provavelmente deve ter brigado com provavelmente um grupo, uma vezinha. E ele tem uma experiência de batalha. Sem contar a experiência dele própria. Que ele tem uma experiência própria para não se intrometer em batalhas que ele não ganha nada.
se ele brigar com a Comilona, ele não ganha nada antes de Cramp Exploitation, mas agora que o Cramp Exploitation acabou, ele provavelmente ganha uma revanche ou sede de honra dele. Viu o espinossauro quando ele tinha uns 2 anos de idade em Jurassic Park 3 e depois em Acampamento Jurássico, né? E a gente imagina que antes dele ter aparecido em Jurassic Park 3 ele já tinha brigado com alguns Sim. outros bichos e durante, né, o espaço de tempo depois de Jurassic Ah, mas eu não falei por que ele foi criado em 2018 e 2022 e 2020. Pensem comigo, vocês realmente acham que o governo global, né, qualquer governo, iria autorizar uma criação de dinossauros? Vocês realmente acham que eles iam deixar? Depois do Jurassic World, vocês realmente acham que eles iam deixar? Teoricamente, o que a Mazarani fez já era ilegal. Mas eles conseguiram. Deu certo. Então tá autorizado aí. Vocês podem continuar aí. Tá aberto desde 2005. Beleza. Né? Que ia comemorar os 10 anos de parque. Então, 2005. A Manta Corp, teoricamente, está fazendo algo ilegal. Que é criar animais sem autorização. A Mazarani tinha autorização lá para fazer as coisas. Ninguém sabia, nem que eles estavam fazendo uma. Eles iam botar de lança pra brigar. Teoricamente já eles iam fechar as portas e todo mundo que esteve envolvido devia ser preso. Então, teoricamente, como até o Ian Malcolm disse, o poder genético em 2018, fala em Kindle, o poder genético está solto como o pai, como uma arma que o filho achou do pai. Se não me engano, foi isso que ele fala. Certo? Então, qualquer um podia criar um dinossauro com os equipamentos certos. Sem contar que provavelmente é só o Dr. Woods poderia criar um giganotossauro, poderia criar um animal desse tipo. Um animal que possa ser criado. Quer dizer, pode ser treinado. Certo? E também a Biosyn não ia ter motivos algum para criar um dinossauro. Não iria ter motivos alguns para criar um giganotossauro. Eles estão meio que fechados as portas, né? Até 2021, entre 2018 e 2022. Certo? Você levar em conta também que o Giga ele teria que ter um tempo mínimo para crescer. A Rex, o auge dela foi em 2015. Então, foi mais ou menos 17 anos, não, 7 anos, iria para ser 2020, 2001, 22 anos. Se ele fosse criado antes, já seria um declínio. Levando em conta a Rex, que é um parente próximo, entre aspas, do Giga, que é comparado com o Giga nesse negócio. Então, podemos dizer que em 22 anos, o Giga não estaria no seu auge. Ele perderia já tudo. Então, ele teria que ser criado entre 2018 e 2022. Claro que tem aqui toda aquela questão do material de crescer mais rápido, né? Crescimento acelerado e tal. Que poderia. Por isso que eu tô dizendo, já que o Spino demorou 2 anos para ficar naquele tamanho, a gente vê em Jurassic Park 3, talvez o Giga ele tenha demorado mais tempo. Mas levando em conta que o Giga tá na forma adulta dele, na atual forma adulta dele, na atual forma full grow, ele deveria ter no mínimo. Não sei quantos anos, cara, sendo bem sincero. Mas levando em conta que o crescimento está acelerado, deve ter ficado no mínimo em algumas semanas a forma adulta. Então, nem obrigatoriamente ele deveria ser criado em 2018, 2020. Ele deveria ter sido criado, teoricamente, algumas semanas antes de Domínio acontecer. Já dá tempo dele brigar também, né? Eu devia dar alguns meses, talvez. É complicado, né? Porque o histórico de batalha não é uma coisa muito. Que vai ajudar muito. Porque uma experiência de batalha eu vejo como se a quantidade, o que você aprendeu com cada batalha, e se você levar em conta que o Spino ficou mais ou menos uns, como eu disse, ficou mais ou menos uns 14 anos, levando em conta que ele foi pego lá para 2016, ele ficou 14 anos naquela ilha, 14 anos. Não, era 16 anos, né? Eu tinha dito 16 anos. Ele ficou 16 anos, ele foi criado, ele tem 16 anos. Eu fiz as contas certas, não fiz? Deixa eu ver.
16 anos. Beleza. Beleza, vocês entenderam, né? Então, desculpa pelo barulho aí, meu irmão. Desculpa pelo... Enfim, como eu tava dizendo. Eu tenho que fazer isso aqui porque pra abafar o barulho, eu tenho que fazer um barulhão, certo? Então, como eu disse, o Espino, ele é mais velho. É mais velho, certo? Ele é muito mais velho. Mas, e ele também ficou muito tempo. Então, esse requisito iria pro Espino. Certo? Mas Jurassic deixa eu Park pra 3 até acampamento Jurássico, ele também brigou com vários dinos. Então ele tinha muita experiência de batalha. Só que, no caso, o Giga também teve experiência de batalha, porque a gente viu, né, que ele tinha várias cicatrizes, arranhões e tal. Isso Só que cicatriz não significa somente batalha. Como a gente sabe, a Bios tinha um plano pra usar eles como médico. Pra ver se eles podiam ser usados como alguma coisa pra médicos. O Giga provavelmente poderia ser um desses testes. Porque, imagina, pra que você vai criar um giganotossauro? Pra quê? Ah, sei lá, pra mostrar que você pode criar um giganotossauro. Pronto, é literalmente a única explicação plausível. Porque se você fizesse outra coisa, você seria preso. prova que antes da gente ver ele em domínio, ele já tinha brigado com vários animais, já tinha se Não machucado tantos, e se porque recuperado e uma tal. parte. Então não é uma novidade para ele entrar em batalhas, com certeza, Sim, né? Embora ele seja bem mais jovem que o como espinossauro, eu disse. ele não perde necessariamente questão de experiência de batalhas, porque como Ele perde porque ele é mais novo. E o Spino tem mais ou menos uns 14 anos de experiência de batalha, levando em conta que ele foi salvo umas semanas depois, alguns meses depois do desastre do Jurassic World. Então ele teria uns 14 anos de batalha desde 2020, 2001 até 2015. Então sim, ele teria uma experiência de batalha muito superior ao do Giga. com certeza ele já tinha, né, isso aí também. E aí, se você for analisar, ainda tem o quesito de idade, né? Que o Spino é bem mais velho, né? Se Idade vai fosse pro Spino. batalhar, digamos, na época do domínio ali, né? Ele já teria uma quantia de idade muito superior. Ele teria, tá, levando em conta que eu disse que ele tem 2 anos de 2000, ele teria 16, 14 anos, 16 anos em acampamento jurássico e como acampamento, ele teria 22 anos, ele teria fechadamente 22 anos. Então ele tá no auge dele. Dominion é o auge do espinossauro. A do. Levando em conta o que eu disse sobre a Rex, que a Rex auge é o 2015. Porque, cara, a 2018 não conseguiu matar um Carnotauro, a de 2022 apanhou feio pro Giga, e a de 93 é muito jovem. A do Giga, e aí você poderia dizer, ah, mas o Giga, ele é mais jovem, então né, ele tem resistência e mais energia, então ele venceria a luta mesmo, né? Assim como ele venceu contra a Rex. E só reforça o resultado que já tinha dado aqui no vídeo do Giga vencer a batalha. Então, era Só que tem um probleminha aqui. Meio que um probleminha. A Bump, ela. Não, esquece o que eu disse da Bump. Não esquece o que eu disse da Bump. Esquece. Tô tentando lembrar aqui de algum exemplo. Deixa eu ver aqui. Vou tentar lembrar aqui um exemplo. Hum, tô tentando lembrar. Eu não lembro de nenhum exemplo que aconteceu isso, cara. Não lembro. Não lembro. Não lembro, sabe? Eu não lembro. Mas ele provavelmente perderia de qualquer jeito, cara. O Giga, ele realmente. O Giga é mais energético, né? Ele é um pouquinho mais resistente. Mas o Spino, cara, é o Spino, cara. Ele tem uma resistência impressionante. Sobreviver a balas, né? Como eu disse. Eu vou deixar em aberto isso aí. Eu acho que seria uma batalha meio a meio. Para pra pensar agora. era isso que eu queria acrescentar e tá decidido. O Giga é o vencedor dessa batalha, não tem muito o que discutir, a menos que você coloque aqui nos comentários alguma coisa revolucionária que faça eu mudar de ideia. Talvez o que eu disse não faça ele mudar de ideia. Muito que eu digo, assiste até o final aí. E talvez, né, você mude de ideia. Mas é só talvez, né? Ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Pera aí, não vai embora ainda não, Eu precisa... vou porque eu não sou membro. Eu não sou membro ainda. Talvez nunca seja. Mas, como eu disse, ele também deveria ter separado a questão dos dentes e da agilidade. Dentes iria igualar, então ficaria um ponto de diferença, agilidade ia empatar.
experiência em batalha aí iriam fazer o Spino ganhar. Porque quando você é experiente, você tem mais um experiente de batalha, você já sabe como é que funciona, você já tem uma melhor condição de batalhar do que o outro. Você tem mais uma vantagemzinha a mais do que os outros têm. Por exemplo, quando um soldado do, da Ucrânia vai brigar com um soldado soviético. Não, o Capitão América vai brigar com o, sei lá, cara, Soldado Invernal. Não, o Soldado Invernal acho que é mais velho do que o Capitão América, não tenho quase certeza. Eles têm a mesma idade. Não sei, cara. Ah, os dois. Não, vamos deixar mais. O Capitão América e o Homem de Ferro. Pronto, o Homem de Ferro aí. O Capitão América ele tem uma experiência de batalha muito boa, o que dá uma estratégia muito boa. Tá, ainda assim. Porque o Tony Stark tem a armadura dele. Então vamos deixar mais aberto, mais equilibrado. O Batman e o Capitão América. Pronto. Ficou mais igualado agora? O Batman e o Capitão América? Então, o Batman, ele tem uma experiência de batalha, como a gente sabe, mas o Steve Rogers tem uma experiência de soldado. Ele brigou na guerra contra a Hydra. Então isso já ajuda ele numa batalha contra o Batman. E a experiência dele, que ele aprendeu coisas. Ele aprendeu o Spino, no caso, vamos deixar o Capitão América. Ele deve ter aprendido alguma coisa. Claro que ele foi congelado, mas ele aprendeu, provavelmente deve ter aprendido. Agora o Spino foi congelado, ele aprendeu provavelmente algumas técnicas novas com os braços, aprendeu com o Gifu. Meu Deus, como é que seria o espinossauro lutando com o Gifu? Mas enfim, então essa experiência ajudaria ele essas duas experiências ajudariam ele no combate. E provavelmente ele até saberia, ele provavelmente até deve ter tido uma briga parecida, poderia haver, sei lá, algum carnívoro que a gente não sabe na Ilha Sor, né? Que teria algumas garras, talvez, igualáveis a de um tiranossauro. Aí, como a gente sabe, os braços do Giga de Dominion são bem similares aos de um Tiranossauro Rex. Então ele poderia usar uma estratégia para matar um Tiranossauro Rex no Giga, certo? Mas talvez essa briga seria meio a meio. O tamanho, essa massa que ele tem, a agilidade dele, a força que ele tem, que realmente é bem maior que a do Giga, que o Giga ele derrubou uma velha, uma idosa, uma pessoa na meia idade não, na sexta idade. Então, e essa pessoa não tinha muita massa muscular, né? Quando você vai ficando mais fraco quando você envelhece. Chega um ponto que você tá no auge, aí depois você só vai descendo de volta. Ficando mais fraco e etc. Perdendo agilidade, perdendo velocidade, como eu disse, etc. Então, o Giga não tem uma força muito excepcional, porque levando em conta que a Rex não tem uma massa, uns músculos fortes, ele não tem outro feito. Outro feito de força. Eu não lembro, cara. Eu não lembro. Eu tenho quase certeza que ele não tem outro feito de força. Sendo bem sincero, ele não tem outro feito de força. Para pra pensar agora, ele não tem muitos feitos de força. E assim, todos os feitos de força dele são praticamente resumidos a derrubar a Rex. Tirando isso, ele não tem mais nada. Então, podemos dizer, eu tenho duas opiniões plausíveis para isso. Ou vai ser uma batalha equilibrada, que qualquer um possa vencer, ou o Espino ganha. Tipo assim, é 55% de chance do Espino ganhar. Vamos diminuir. É 50 ou 55%, certo? Porque os dois são predadores alfas. Mas o problema tem uma coisa, cara. Lembra que o Ramsey disse que tava vindo carnívoro que ia substituir o Rex, o Giga? O problema é que esse carnívoro pode ser o Spino. Porque, pense aí comigo, o Spino, ele é dito que é um super predador. Então, o super predador provavelmente queria dominar aquela área. Ele iria querer tomar o território para ele. Ele queria matar o Giga, porque como o Giga é o Alpha, ele poderia mostrar para eles que ele que manda do pedaço agora, entendeu? Então, a gente não sabe, a gente não faz a menor ideia do que aconteceu com a Mantacorp, né? A ilha da Mantacorp, depois da doideira dos animais soltos. Provavelmente alguns estão sendo realocados, alguns estão sendo salvos.
O Espino, provavelmente, como ele é um animal gigante, ele foi. E como a gente sabe, os campistas, eles mostraram, eles contaram as histórias dele pro mundo. Provavelmente alguém soube do espinossauro, quis pegar ele foi resgatado, tá sendo mandado pra Biosyn. Antes da treta lá, da batalha final, que ela foi em outro em chama, e etc. Mas enfim, gente. Tchau e. Eu não vejo problema nenhum ele achar que o Giga ganha. Não, não vejo problema nenhum achar que o Giga ganha, certo? Mas tem que ser um resultado que eu possa aceitar. Por exemplo, se dizer que o Giga ganha com low difficulty, cara, é é uma coisa inaceitável. É uma coisa absurda pra mim. É uma coisa absurda. É a mesma coisa que dizer que um comp ganha da Rex. Com negative dificuldade, com nenhuma dificuldade, cara. É um absurdo, certo? Então, sem levar em conta que é raridade, né? Levando em conta que naquela toda brincadeira, que o comp é um deus da brincadeira. Levando em conta um resultado que realmente alguém afirma ser de braços, de pés juntos que o comp ganha. Mas enfim, tchau.